Olha, existem muitos casos curiosos de concordância na nossa língua portuguesa. E somente com tempo, com estudo, com dedicação, você conseguirá dominar todos esses casos de concordância. Observe comigo essas reportagens colhidas em sites da nossa internet. Veja um caso curioso. Eu tenho aqui Palmeiras e São Paulo, terá a arbitragem, etc. Eu quero chamar a sua atenção para este verbo. Vejam que eu tenho aqui dois substantivos colocados, né, numa disputa futebolística e que esses dois substantivos representam o sujeito para este verbo ter. Mas vamos lá. Observe uma outra reportagem. São Paulo e Palmeiras. Vejam que agora o verbo foi flexionado no plural. Vencem. No primeiro caso, o verbo está no singular. Vamos para uma terceira reportagem. Observem. Flamengo versus Fluminense será. Observe mais uma vez dois substantivos colocados numa disputa futebolística. Eles representam o sujeito para este verbo, né? Ora, se eu tenho dois, eu estou diante de uma questão ou de um aparente sujeito composto e o verbo foi deixado no singular. Vamos a uma outra reportagem. Esporte e Náutico, observem agora, empatam em 1-1 no jogo de ida da final do estadual. Mais uma vez, os dois substantivos e utilização do verbo no plural. Vejam agora essa situação. E eu tenho aqui, Fla-Flu decide campeão carioca neste sábado no Maracanã. A pergunta que convém neste momento para nós é a seguinte: professor, o que está acontecendo? Eu tenho dois substantivos, eles representam o sujeito para os seus respectivos verbos, para os seus respectivos predicados, mas eu observei que num dado local o verbo ficou no singular e em um outro ficou no plural. O que aconteceu? Uma questão muito curiosa, né? O que acontece aqui é a interferência da semântica na concordância. Nós estamos, portanto, diante de um caso de concordância semiótica. Professor, o que é isso? Eu preciso avaliar. Eu preciso pensar o que efetivamente eu quero dizer para saber efetivamente como eu vou efetuar a concordância do verbo. Veja bem, quando nós temos dois substantivos funcionando como núcleos de sujeitos, eu tenho que, por força da regra geral da concordância, flexionar este verbo no plural. Tá lá, se você pegar qualquer gramática, a minha, ou seja lá qual for, você vai encontrar essa orientação. Sujeito composto leva o verbo para o plural. Mas nós temos situações especiais e nós estamos diante de uma delas. Vamos observar aqui o que o professor Luiz Antônio Sacconi disse no que ele chama de nossa gramática contemporânea. E ele diz lá, em orações como Corinthians e Palmeiras terminou em 0-0, olha que coisa curiosa, o sujeito é composto só aparentemente, porque não se pode atribuir o predicado a um só núcleo do sujeito, mas a ambos ao mesmo tempo, os quais formam um todo uno e indivisível. Muito bem, isso aqui é uma forma que o professor Luiz Antônio Sacconi tem para explicar. Eu gosto muito da ideia de que quando nós estamos diante desse todo uno e indivisível, eu não deixo de ter aí uma situação de elipse. Então, por exemplo, quando eu estou nessa situação aqui, vamos voltar aqui a uma imagem aqui, quando eu estou nessa situação de Fla-Flu, decide, né? Então o que eu tenho aqui é como se eu estivesse dizendo para você o jogo, é como se eu dissesse para você a disputa de Flamengo e Fluminense, e aí eu teria uma situação em que o núcleo do sujeito efetivo está elíptico, né? E esse Fla-Flu aparece aí como uma espécie de aposto para o substantivo jogo ou disputa. Muito cuidado, vejam que eu escrevi sobre isso na minha gramática, na página 607, na sua 9ª edição. Eu digo, tenha muito cuidado com esta regra. Não é qualquer tipo de sujeito composto que possibilitará o verbo no singular. Presta bem atenção. A concordância no singular é possível, e olha o que eu digo aqui, pela unidade semântica que esses sujeitos representam. Portanto, olha que curioso, esse caso em que eu tenho uma situação de um sujeito que é composto, eu tenho dois núcleos, mas que eu posso ter uma situação de que o verbo vai ficar no singular,
por interferência de um sentido. Então, analise, pense, principalmente você que escreve com frequência, com habitualidade, né? Analise sempre, pense numa situação dessas para ver. Eu estou me referindo ao jogo, à disputa, né? Então trabalhe com o verbo no singular. Quando a situação pode ser aplicada aos dois, como nós vimos ali, esporte e náutico empatam, né? Então eu tenho nessa situação uma semântica de que este verbo, os dois, ele se distribui, essa semântica verbal, ela se distribui para os dois núcleos do sujeito. Então flexiona o verbo no plural. Você pode dizer assim, professor, caramba, mas é assim, a nossa língua tem essas coisas, tem esses detalhes, né? E não diga que você não pode aprender, claro que você pode aprender. Estude com bons professores, estude com bons autores, eu tenho certeza absoluta de que você vai conquistar, né, um bom conhecimento, ou você vai ser aprovado num grande concurso. É isso aí, fica a dica para todos vocês. Um grande abraço.